Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio e esse é o capítulo 3, seção 3.6, Princípios de Controle de Congestionamento. Como falado lá no capítulo 1, né, a computação de pacotes ela está passível a situações de congestionamento, em geral quando a demanda ela é maior do que a capacidade da rede. Então, se tem muitas fontes de tráfego enviando muitos dados mais rápido do que a rede consegue encaminhar esses dados, né? A gente começa então a ter filas nos roteadores e com isso essas filas podem causar longos atrasos e até perdas de pacotes. Esse é um dos problemas mais complexos que existem na área de redes e observem que é completamente diferente do controle de fluxo. Tá? O controle de fluxo a gente viu na aula passada, ele envolve basicamente o transmissor e o receptor TCP, onde o transmissor TCP não inunda o buffer do receptor. Agora aqui, para controle de congestionamento, para fins de controle de congestionamento, nós temos muitas fontes. Então não tem como um agente TCP, né, um lado do TCP apenas, conseguir de forma determinística evitar o congestionamento na rede. Tá? Mas a gente vai ver na próxima sessão, 3.7, que é possível usar algumas técnicas para evitar o congestionamento, para diminuir a possibilidade de congestionamento e para reagir ao congestionamento. E a gente vai ver isso na sessão 3.7. Mas aqui a gente vai ver um pouco dos problemas causados pelo congestionamento. Então observa aqui nesse primeiro cenário, onde a gente tem uma taxa de transmissão da máquina A para a máquina D, chamada lambda-in. E aqui a gente tem uma outra taxa de recepção aqui da máquina B para a máquina C, chamada lambda-out. E a gente vai assumir que os dados que são transmitidos tanto pelo A e pelo B vão ter essa taxa lambda-in. Tá? Conforme essa taxa vai crescendo e chegando até metade da capacidade do enlace de saída desse roteador, que a gente vai chamar de R, então chegando até R sobre 2, o limite justo dela seria que cada fluxo atingisse a taxa de lambda sobre 2 e ficasse limitado a esse valor. Porém, observem que, conforme a demanda de tráfego vai crescendo e o volume de dados vai chegando nesse roteador, quando esse valor se aproxima e ultrapassa a taxa de R sobre 2, o valor do atraso, que é controlado, né, que é ditado pelo tamanho da fila desse roteador, ele pode crescer a infinito, né, assumindo que eu tenho buffers infinitos aqui. Bom, mas se eu já tiver buffers finitos, aí o que vai acontecer é que quando o buffer estiver cheio, no cenário em que a demanda é maior do que a capacidade de saída do enlace, esse buffer vai crescendo, vai chegar no limite e os pacotes vão ser perdidos. Quando o pacote é perdido, a gente viu lá naquele mecanismo de transferência confiável do TCP, no início da seção 3.5, que as máquinas A e B, ao perceberem que os pacotes estão sendo perdidos, eles vão então também retransmitir os pacotes perdidos. Então, além da carga de tráfego que ele já gera, ele vai também gerar uma carga de tráfego adicional relativa aos pacotes que foram retransmitidos. Então agora eu tenho aqui uma taxa de transmissão lambda in linha, que ela é maior do que lambda out, lambda in linha, ó. Esse aqui é o cenário normal. Aqui eu tenho um cenário em que lambda in linha está transmitindo os dados que ele tem que transmitir e mais dados que são retransmitidos. Né? E aí com isso a minha taxa de saída já diminui. Né? Agora, quando eu estou transmitindo os dados que eu estou transmitindo, mais os dados retransmitidos, e ainda se eu tiver retransmissões desnecessárias, de pacotes que simplesmente chegaram atrasados e aí o timer enviou novamente, aí o efeito é que a vazão percebida pelo receptor ela cai mais ainda. Né? Então, como custos do congestionamento, né, como consequências do congestionamento, a gente tem mais trabalho por conta da retransmissão de pacotes, necessárias e desnecessárias, né, para uma determinada vazão.
Tem a situação de retransmissões desnecessárias, em que o enlace transporta cópias de pacotes que não precisaria transportar, né, porque os pacotes já chegaram no receptor. E ainda temos outras consequências que a gente vai ver agora no caso em que os pacotes passam por múltiplos enlaces. Então aqui eu tenho um fluxo que sai da máquina D, passa pelo roteador R4, passa pelo roteador R1 e chega na máquina B de bola. Se um pacote desse fluxo é perdido após o enlace R1, observa que ele já usou a banda aqui do enlace dele de origem até o R4 e a banda do R4 até o R1. Essa banda foi usada por um pacote que foi descartado futuramente. Essa banda aqui não pôde ser usada por nenhum outro pacote. E observa que nesses fluxos aqui, a gente tem outros, nesses enlaces, a gente tem outros fluxos concorrendo pela banda de saída, né? Então, são pacotes que utilizam bandas de enlaces da rede, mas que não contribuem para a vazão final daquele fluxo, porque eles são descartados depois, mais próximos do destinatário. Então aqui a gente está mostrando um caso em que, com a topologia da rede ficando mais complexa e os fluxos passando por vários enlaces, você pode ter mais consequências das perdas de pacotes. E fica mais complexo ainda o controle do congestionamento para evitar que os buffers fiquem sobrecarregados. Então, como custos de congestionamento, a gente tem mais uma consequência que é, quando um pacote é descartado, qualquer capacidade, qualquer banda upstream que foi usada anteriormente por esse pacote, ela foi desperdiçada. Então, no exemplo que eu dei, quando um pacote foi desperdiçado aqui no enlace entre R1 e B, quando ele foi descartado nesse enlace, ou nesse buffer aqui do R1, a banda que ele usou anteriormente, desde lá da origem, passando pelos roteadores intermediários até chegar no roteador onde houve perda, ela foi completamente desperdiçada e não pôde ser usada por nenhum outro fluxo. Então esse é um problema complexo de se gerenciar, né? Existem algumas soluções ou abordagens para lidar com o controle de congestionamento. O TCP usa a abordagem fim a fim. Como a gente falou lá desde o início, a internet tem essa filosofia que a complexidade dos mecanismos, né, devem estar na borda da rede, e, portanto, nos sistemas finais, onde roda o TCP. Então, nesse caso, nenhum feedback explícito é enviado pela rede. Toda a noção de congestionamento ela vai ser deduzida pelo atraso e pela perda de pacotes observado pelos sistemas finais. Então, quando o transmissor TCP percebe que está havendo perdas, ele já pode, então, inferir que está havendo congestionamento. Se o atraso também estiver aumentando, ele pode também inferir que está havendo congestionamento. E algumas versões do TCP utilizam tanto a perda quanto o atraso para inferir que está havendo congestionamento. Existem, no entanto, outras tecnologias de rede, como SMA, DECBit, TCP/IP-SN, que é uma proposta de extensão do TCP com um bit chamado de Explicit Congestion Notification. A ideia é que quando um segmento passa por um roteador e esse roteador está com o buffer quase cheio, o bit SN do cabeçalho TCP, observa que esse bit não existe no cabeçalho padrão, tá? Seria um bit dentre aqueles não utilizados. Ele seria setado, de forma que o ACK relativo a esse segmento também carregaria esse bit setado, e a origem saberia, então, que o segmento passou por algum enlace congestionado no caminho. Uma tecnologia de rede muito promissora no início da década de 80, chamada ATM, Asynchronous Transfer Mode, foi bastante explorada pela área de pesquisa, onde aqui nesse caso a taxa explícita que existia no caminho da origem até o destino, ela ainda é informada no cabeçalho dos pacotes ATM, que na tecnologia ATM são chamadas de célula. Então no ATM existe um modo de controle de congestionamento na técnica de transmissão ABR, que é a Available Bit Rate, em que a taxa de transmissão ela é informada, ou bits, né, de controle de congestionamento são informados em células de gerência de recursos, chamadas células RM, de Resource Management, né? Então essas células, que são pacotes, mas que na nomenclatura da tecnologia ATM são chamadas de célula, elas conteriam então esses bits
que indicam congestionamento leve ou indicação de congestionamento, que seguiriam da origem, passariam pelos roteadores e voltam do destino, como se fosse um AQ, né, de volta para o transmissor. E aí essas células RM elas são então marcadas no caminho de ida e devolvidas pelo receptor no caminho de volta. E aí com isso, as células informariam o congestionamento. Essas células contêm um campo chamado campo ER, de Explicit Rate, taxa explícita, em que esse campo indica qual é a taxa máxima que o transmissor pode enviar naquele caminho. E aí, com isso, o transmissor limita, né, a taxa de transmissão dele e evita buffers nesses roteadores intermediários, que na tecnologia ATM são chamados de comutadores, evitando assim perdas. Em outras propostas, tem só um bit de Explicit Congestion Indication, né, que é também setado como 1 no comutador que está congestionado, e se a célula de dados anterior a RM tiver esse bit definido, o remetente, então, ele marca, né, o bit CI na célula retornada. Então, isso é para vocês terem noção que assim, existem outras tecnologias de rede, que não apenas a TCP/IP, que lidam também com esse problema de controle de congestionamento. Mas na sessão 3.7, na próxima sessão, a gente vai tratar explicitamente de como o TCP gerencia e evita congestionamento, né? Não consegue evitar completamente de forma determinística, mas ele reage ao congestionamento e tenta evitar congestionamento na rede. Observa que se o TCP continuar sempre transmitindo a uma taxa alta, acima da capacidade da rede, o atraso pode chegar a valores muito altos, né? Você pode ter grandes atrasos e eventualmente perdas. Então, já está implícito aqui que o TCP tem que ajustar a taxa de transmissão dele, o lambda-in, e diminuir esse lambda-in para evitar que o atraso cresça muito. E isso a gente vai ver então na próxima sessão, na sessão 3.7.